paz de Deus, pessoal, tudo bem? Espero que estejam ótimos. Hoje eu vou passar para vocês as instruções do jejum de Abacuque. Mas antes eu quero que vocês entendam quem foi Abacuque. Abacuque foi um profeta. E esse profeta, ele questionou o Senhor por que o seu povo, que era um povo escolhido, sofria tanto nas mãos dos seus inimigos. Então Abacuque ficou questionando, clamando ao Senhor por uma providência, né? E Deus responde que a fé, né, que o justo viveria pela fé. O livro de Abacuque é um livro muito conhecido no meio cristão. E ele nos mostra o quê? Que a fé é a nossa maior aliada para vencer todos os obstáculos. Então Abacuque começou já desde o primeiro capítulo, ele começou a questionar a Deus, tanto que ele fala aqui: ouve, Senhor. Não, desculpa. No primeiro capítulo, no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? E nós fazemos isso, né? Senhor, escuta a minha oração. O Senhor não está escutando, Pai? Olha o que eu estou passando. A gente começa a questionar a Deus. Se Ele está realmente ouvindo a nossa oração, se Ele vai fazer algo, né? Para nos livrar dessa situação que nós estamos passando. E assim também, Abacuque, ele começou a questionar a Deus. Por que tanta opressão, né? Por que tanta iniquidade? Será que o Senhor não estava vendo que tudo aquilo estava acontecendo? E ele falava que a lei, né, estava afrouxada, que a justiça não se manifestava. E ele pedia para o Senhor justiça. E o Senhor falou o que para ele? Falou que o justo viveria pela fé. O Senhor tinha dito a ele que mandaria um império e que esse império se encarregaria de fazer justiça. Porém, esse profeta não se deu por satisfeito, porque ele acreditava que um império novo ali, naquele momento, não traria justiça, mas sim apenas trocaria uma opressão pela outra. Né, que ele acreditava nisso. E assim ele continuou questionando ao Senhor. E o Senhor, novamente, o Senhor deu uma resposta definitiva para ele, falando que o justo viveria pela fé. E aquele que manifestasse a justiça não não sofreria essa opressão. E o que aconteceu? Aquele povo, né, as pessoas ali que sofriam aquela injustiça perceberam, né, que era possível mudar aquela situação e mandar esses opressores embora. E depois começou uma nova era. Então o Senhor falou que aqueles que vivessem pela fé realmente alcançaria o milagre, alcançaria. Então o livro de Abacuque é um livro de transformação, onde a pessoa questiona, a pessoa se sente fragilizada e depois ela entende o propósito de Deus naquela situação e ela começa a agradecer a Deus. Tanto que no capítulo 3 tem a oração do profeta Abacuque, que é uma das mais lindas. Essa oração, ela fala muito com a minha alma, tanto que tem até louvores, né, com essa oração. Abacuque do terceiro capítulo, versículo 17 e 18, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja gato, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E daí ele termina: o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, gente, Abacuque, eu falo que Abacuque é muito parecido com a gente, né? Porque ele questiona por que da demora, por que o Senhor não intervinha naquela situação, que o povo dele estava sofrendo. E nós entendemos aqui que tudo é no tempo de Deus, foi um mistério, né? Era um mistério, mas que o justo realmente viveria pela fé. Então, aqueles que realmente eram pessoas escolhidas por Deus, que viviam na justiça, não iam ser dizimados. Foi o que aconteceu. Logo depois disso, teve uma nova era, né? Algo aconteceu realmente, que o Senhor ele entrou com a providência. Então, é um livro bem
bem gostoso de ler, fácil de entender. São 3 capítulos, vocês vão fazer jejum 3 dias, tá? Qual o período? Vocês escolhem. O jejum é livre. Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Gente, exemplo é exemplo. Muitas pessoas no jejum das carnes, mas eu não posso ficar a tal hora. Mas eu não posso ficar sem tomar. Gente, façam da forma que vocês acharem melhor. Combinem com Deus. Contanto que não faça intervalo de refeição. A pessoa vai fazer jejum de 2 horas, 3 horas. Isso não é jejum, isso é intervalo de refeição. Porque você não pode, você tem que realmente querer matar a sua carne ali para fortalecer o espírito. Matar a sua carne sem comer, né? Agora, tem pessoas que, não, mas eu tenho que ver o que eu suporto. Então, não faça, né? Não faça, porque o jejum está dizendo, né, que a gente tem que fortalecer o espírito nesse momento, buscar o Senhor. E é jejum, sem comer e sem beber. Querem fazer outra coisa? Façam propósito. Eu faço o propósito de ficar tantos dias sem tal coisa que eu gosto muito, né? A gente tem que sentir, você tem que sentir mesmo. Não adianta querer enganar a Deus, né? Deus conhece vocês mais do que ninguém. Então, geralmente, nós fazemos o jejum de, no mínimo, 6 horas, sem comer e sem beber, tá? Então, vocês escolham, já vou dizendo aqui, vocês escolham a melhor forma de fazer esse jejum. Decidam com Deus, tá? E façam 3 dias, cada dia um capítulo de Abacuque. No último dia, que é esse capítulo maravilhoso, que é a oração de Abacuque, e aí vocês vão entender o propósito, o porquê da demora, mas você vai entender que se a gente confiar em Deus, e se a gente ter Deus como nosso alicerce ali, como tudo, ele vem e se mostra presente para nós, porque o Senhor, ele não deixa ninguém enganado, né? O Senhor vem ao nosso encontro e realmente faz a diferença total na nossa vida. Então, nesses 3 dias, vocês estudem o livro de Abacuque, tá? Coloquem louvores, tem muito louvores de Abacuque, tem muita pregação na internet, vocês podem. E fique um período recolhido, buscando a Deus, né? Então, eu quero que vocês pensem o seguinte, que o jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois desse jejum. Só que o jejum, o propósito do jejum é transformar vocês. Vocês vão ficar mais sensíveis a ouvir a voz do Senhor, tá? Então, o jejum ajuda a liberar fé para o combate e nos fortalece. Depois vocês leem sobre o jejum em Mateus 17, do versículo 19 e 20. Então, façam e vocês vão gostar muito, porque esse jejum fala realmente muito comigo. Um jejum fácil, 3 dias, escolham os horários do jejum, que não seja a hora que você está dormindo, porque daí você não vai estar jejuando, você vai estar dormindo, né? Então, escolham 3 dias e façam, que vocês vão gostar muito. Eu vou deixar as regras aqui na descrição desse áudio, tá? E quando fizerem, volte e me conte os milagres. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e tenham um ótimo feriado, um ótimo final de semana, crendo que o Senhor já providenciou tudo para vocês. Um abraço e fiquem com Deus.